Abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. O tema deste mês é vida financeira, vida abundante. Eu sei que é um tema dentro do contexto não apenas evangélico. Muitas pessoas não têm tido entendimento, estão sendo privados de viverem a plenitude deste propósito. Deus deseja que você viva uma vida abundante em todos os sentidos. A vida abundante é simplesmente na questão espiritual. Nós somos um ser espiritual. Nós somos espírito, um espírito. Na verdade, habitamos nesse corpo, possuímos uma alma. Mas o desejo do coração de Deus é que você seja pleno. Então você vai desfrutar de prosperidade plena. Diga comigo assim: a prosperidade é bíblica. Eu quero ler aqui, para começar, alguns textos. Abra o seu coração, porque pode ser que algumas pessoas sejam chocadas assim ao ouvir esses textos. Mas eu sei que você é espiritual e você vai ter discernimento para poder viver esta plenitude. Então vamos lá para os textos que eu quero que você leia comigo. Deuteronômio capítulo 15. Eu creio que será uma manhã de instrução. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4. 15, 4. A minha tradução diz assim: para que em teu meio não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Diz assim: exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. E numa outra tradução, e a minha tradução diz assim: para que em teu meio não haja pobre. Para que em teu meio, em nosso meio, não haja pobre. Esse texto fala da remissão, era o tempo da remissão, de 7 anos tinha remissão. Quando vinha o jubileu, quando completava 49 anos para 50 anos, era o tempo da remissão. E qual era o propósito da remissão? O propósito da remissão é para que não houvesse pobre em Israel. Digo, o propósito da remissão é para que não houvesse pobre em Israel. Esse era o propósito da remissão. Deus estabeleceu a remissão para que não houvesse pobre em Israel. Dá para você entender? Então faça assim com as suas mãos. Vamos lá, para você receber. Diz que no centro espírita, na mesa branca, quando alguém faz assim, é porque não quer receber o espírito. Isso que é uma técnica. Cruza os braços e aí o espírito não vem. Tem alguém com o braço cruzado? Então deixa que o Espírito Santo se mova aqui, tá bom? Olha, isso é interessante. A nossa fisiologia, ela fala muito. É verdade. Quando você vai conversar com alguém, se você cruza os braços, você está dizendo para a pessoa: não estou interessado em ouvir você não. Estou brincando, tá? Mas é verdade. Quem já foi do centro espírita aqui? Algumas pessoas. O propósito da remissão é para que não houvesse pobre em Israel. Deus estabeleceu isso. O avô do pastor Aldo, quando uma menina, ele era pastor, uma jovem da igreja se interessava por um jovem, a primeira coisa que ele dizia assim: ele é remido? Ele é remido? Para que não haja julgo desigual, ele é remido? Eu e você fomos remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, para que não haja pobre entre nós. Olha só, nós herdamos uma cultura greco-romana, e a cultura grego e romana, essa cultura, ela enobrece a pobreza como um sinal de humildade. Mas na cultura hebraica, não é assim. Eles exaltam a riqueza, e eles compreendem e entendem que Deus ama a prosperidade do seu povo. E é o que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então abra o seu coração de verdade para ouvir a instrução. E na verdade, em nosso meio já não há mais pobre. Eu não estou falando de uma palavra profética. No nosso meio já não há mais pobre. Algumas pessoas, elas chegam pobre, outras chegam paupérrimas.
mas em nosso meio já não há mais pobre. É possível que na jornada e na caminhada do dia a dia, você passe por alguns momentos de necessidade, e até você é suprido na sua necessidade, e a igreja assiste você. É possível, mas já não há mais pobre entre nós. E o desejo do coração de Deus, pelo ato da remissão estabelecido na nação de Israel, é para que não houvesse pobre em Israel. Agora, observe o próximo versículo aqui, de Deuteronômio, o versículo 11 de Deuteronômio. Olha só: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Ué, nunca deixará de haver pobre aonde? Na terra. Mas no meio de vocês que foram remidos e redimidos, não haverá pobre. Uau, que coisa linda! Sempre, Jesus disse: olha, sempre tereis os pobres convosco. O que Jesus disse? Sempre tereis os pobres convosco. Mas ele não disse assim: olha, vocês serão pobres e sempre serão pobres. Ele: sempre tereis os pobres convosco. Mateus capítulo 26, versículo 11. Sempre tereis. E aqui a palavra de Deus diz que sempre haverá pobre na terra, porque a terra foi amaldiçoada. Eu contei aqui na semana passada sobre a pessoa que cometeu um crime e foi condenada. Quantos estavam aqui que ouviram esta palavra? Poucas pessoas se lembram. Então eu vou trazer a memória. A pessoa cometeu um crime e ela foi condenada a pena capital. Nos Estados Unidos, muitos estados ainda executam pessoas. E algumas pessoas têm pena capital e outras prisão perpétua. E essa pessoa estava no corredor da morte. Muitas vezes a sentença demora 15, 20 anos ou mais. É uma contagem regressiva, angustiante. E essa pessoa tinha cometido um crime, estava lá no corredor da morte. Mas o governador, ele tem o poder de soltar alguém. Desde os dias de Jesus era assim: Cristo ou Barrabás. Até hoje o presidente da república, ele tem poder de anistiar pessoas que foram condenadas. Muitas nações é assim, porque é o princípio da palavra, a gente já vê isso na palavra de Deus. Então o governador se vestiu do quê? O governador se vestiu de pastor. E ele foi à cadeia para levar o alvará de soltura, mas só que ele foi vestido de pastor, com coisa que pastor tem uma vestimenta especial, né? Assim como eu. Se eu entrasse numa cadeia com a Bíblia na mão, eu ia dizer: isso não é pastor, porque pastor é aquele de terno, de gravata, não é assim? Então o governador se vestiu de pastor e pegou a sua Bíblia e colocou no meio da Bíblia o alvará de soltura daquele condenado. E quando ele chegou, o carcereiro disse assim: olha, tem um pastor querendo falar com você. E o pastor entrou para falar com ele, falou: eu não quero falar com o pastor, eu não acredito nisso. E ele expulsou o pastor, rejeitou o pastor, e o pastor foi embora. E não era pastor, era o governador. Quando ele foi embora, o carcereiro disse assim: você sabe quem era ele? Ele falou: era um pastor. Eu falei: não, ele era o governador, e ele trazia consigo o seu alvará, o seu perdão, mas você não recebeu. E ele foi para a pena capital. E quando ele estava lá para ser executado, ele disse assim: olha, permita dar uma palavra. Então deram a ele a última palavra. Ele disse assim: olha, eu não estou sendo executado pelo crime que eu cometi, eu estou sendo executado pelo perdão que eu não recebi. Percebe? Sempre haverá pobre, mas a promessa de Deus para a nação de Israel, que não haveria pobre no meio deles. E eu quero profetizar que não haverá pobre em nosso meio. Todos aqueles que vierem na pobreza, na miséria, na ruína, as cadeias e as prisões da pobreza serão quebradas para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Diga: eu acredito nisso. Vamos ver um outro versículo, Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, versículo 27. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, e digam o quê? Continuamente, digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Olha só, algumas fortalezas, construções de pensamentos precisam ser quebradas em nós. Nós nascemos debaixo de uma influência de uma cultura e herdamos essa cultura
por um sistema religioso que enaltece a pobreza e tem a pobreza como uma virtude de humildade. Tem sentido? Tem a pobreza como uma virtude. Na concepção hebraica, a riqueza, sim, é o propósito do coração de Deus para os seus filhos. Diga: eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu povo. A nossa mente precisa ser o quê? A nossa mente precisa ser transicionada. Nós nos esforçamos para pensarmos de acordo com a palavra de Deus, porque a nossa mente está sendo como que irrigada constantemente pelo sistema religioso que prevaleceu no Brasil e em muitas nações por muitos anos e milênios. Mas essas mentiras serão quebradas e nós desfrutaremos de prosperidade plena. Diga: eu acredito. O Senhor que se deleita na prosperidade do seu povo, seja o quê? Engrandecido. Diga continuamente: o Senhor seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Que Deus seja engrandecido na minha vida, porque Ele ama a minha prosperidade, e Ele seja engrandecido. Diga: Deus ama a minha prosperidade. Dê um aplauso ao Senhor. Seja transicionada a sua mente, e que você possa viver isso. Observe alguém dizer assim: apóstolo, mas isso é coisa do Velho Testamento. Vamos então para o Novo Testamento. Vamos ler 3 João versículo 2. 3 João versículo 2 diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ó a declaração. Amado, desejo que te vá bem em algumas coisas. O desejo do coração de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Deus deseja que você vá bem espiritualmente. Deus deseja que você vá bem espiritualmente. Deus deseja que você vá bem na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E Deus deseja que você vá bem na sua saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja que você vá bem no espírito, na alma e no corpo. Diga: Deus deseja que eu vá bem no espírito, na alma e no corpo. Agora um versículo mais forte um pouquinho para você se alegrar. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8 diz assim, versículo 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você tem coragem de ler isso aqui? Olha só. Apóstolo, mas ele está falando de coisas espirituais. Jesus na terra nunca foi pobre espiritualmente. Ele era pleno. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era pleno na revelação. Não havia pobreza espiritual em Jesus. Em Jesus também não havia pecado. Ele se fez pecado. Ele se fez maldição. Ele se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza nós nos tornássemos o quê? Ricos. E algumas pessoas têm uma concepção errada a respeito de riqueza. E nós precisamos também sermos ampliados neste entendimento. A palavra hebraica que traduz essa verdade de prosperidade para nós é tissaliar. Diga tissaliar. E o que isso significa? É interessante essa palavra, tissaliar. E esta palavra tissaliar, quando você, em Israel, a palavra de saudação não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite. A palavra de saudação em Israel é shalom. E esta palavra shalom com tissaliar, elas têm quase o mesmo significado. Tissaliar quer dizer, você está autorizado a prosperar. Tissaliar quer dizer, você está autorizado a prosperar. E o que é prosperidade? É a ausência de necessidade. É ser bem-sucedido. É ter bons resultados. É viver uma vida abundante. Então diga para o seu irmão assim, tissaliar.
você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a ser pleno, você ser completo, provido em todas as suas necessidades. E olha que extraordinário. Shalom. Eu desejo que você vá bem. Eu desejo que você tenha paz. Eu desejo que você tenha saúde. O desejo do meu coração é que você seja próspero. Imagina o escritor dizendo assim: amado, eu desejo que você vá mal em todas as áreas da sua vida. Você fala assim: está amarrado no nome de Jesus, né? Está escrito. Imagina se o texto dissesse assim: olha, amado, eu desejo que você vá mal em todas as coisas, como você está mal na sua alma, na sua melancolia, na sua angústia, na sua tristeza. Ó, que maravilha a minha tristeza. Ó, tem gente que enaltece a tristeza, enaltece a angústia. Você vai ser um agente catalisador de boas novas. Ah, que coisa extraordinária. Meu irmão, como é bom você chegar para alguém e alguém ter uma bênção para contar, não é verdade? Você conhece pessoas que toda vez que você encontra com ela, ela tem um problema para compartilhar? Você conhece alguém assim? É chato, não é não? Parece que, olha, bem, lógico, o problema é quem não tem problema. Mas eu quero dizer, não temos bênção não? Você já percebeu que tem pessoas assim? Sempre tem algo de ruim para contar, porque ela quer atrair algo para ela, nas suas carências. É terrível isso. Eu vou selecionando. Lógico, como apóstolo, muitas vezes eu me abraço com a melancolia de alguém, que a própria pessoa, vem cá melancolia. Queridos, nós temos todas as ferramentas para mudarmos o quadro. Eu disse outro dia aqui, você vai no médico e se os exames estão alterados, a primeira coisa que o médico fala, ó, precisa caminhar um pouquinho, fazer um exercíciozinho. São as recomendações. Agora, vai quem quer, né? É a música do camaradinha lá. Só não vai quem não quer. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Vai, meu irmão. Qual é a sua confissão? Qual é o seu pensamento? Presta atenção. Queridos, o diabo ele vai tentar usar a própria palavra para confundir você. Algumas pessoas tão espirituais, elas ficam assim, olha, é Velho Testamento, é Velho Testamento. Jesus citou o Velho Testamento mais muitas vezes. Para vencer Satanás na tentação, o que Jesus citou? O Velho Testamento. Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem. E tem gente que ignorando, quer a bênção do Novo Testamento, mas não quer viver os preceitos e os princípios. Se você olhar no Novo Testamento, quantas citações do Velho Testamento. Joel, já no derramar do Espírito, olha só, Jesus abriu o livro do profeta Isaías e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. É uma boa notícia para o pobre. Olha, eu estou assumindo o seu lugar na pobreza. Você já não precisa mais viver na pobreza. Eu estou assumindo o seu lugar do pecado. Você não precisa mais viver uma vida de pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida. Está me ouvindo? Eu estou profetizando e declarando: o pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai ter que viver uma vida desesperada combatendo contra o pecado. Você vai combater o bom combate da fé. E a força do pecado é quebrada em você. Amém? Diga: Deus ama a minha prosperidade. Diga para o seu irmão mais uma vez: tistalear. Glória a Deus, tistalear. Ausência de necessidades, provisão plena, provisão completa. Shalom significa paz, mas significa estar completo, saudável, próspero, provisão plena, provisão completa. É interessante porque as pessoas não conseguem dimensionar o que é riqueza, o que é prosperidade. Algumas pessoas, elas vivem uma vida extraordinária, com 2, 3 mil reais. Outros até com menos. Vivem uma vida impressionante. Eu conheço pessoas na igreja
que não tem um salário tão alto, mas todos os anos tiram férias. E não vai para a casa do cunhado não, do tiozão, não. Vai para a praia. É interessante, queridos. Tem pessoas que 10, 15, 20 mil é o que provê. Tem pessoas que é muito mais que isso. Mas é possível que uma pessoa ganhe 1.500.000 e ainda assim esteja completamente endividado. Não é verdade? E outras pessoas ganham 2, 3 mil, não deve nada para ninguém, a não ser o amor. E vive muito bem. Está sobrando. Você já viu aquelas pessoas, você olha assim, e fala assim, ela tem dinheiro para emprestar, meu irmão. É verdade. Tem pessoas que o salário não é um salário assim, daquele salário, mas elas têm dinheiro para emprestar. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, tem o dinheirinho para me emprestar? Ela vai ter o dinheirinho para emprestar. Se você, mas quanto ganha? Eu falo, não é possível, como tem? Porque Deus abençoou, a mente foi transicionada, a mente foi mudada. Ouviu? Um câmbio. Amém? Dá um toquezinho assim, ó, está virando a chave. Diga mais uma vez para o teu irmão, toque na mão dele o seguinte, estalear, meu irmão. Você está autorizado a prosperar. Salmo 118, versículo 25. Salmo 118, 25, diz assim: ó Senhor, salva-nos. É uma oração. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. A palavra salva-nos, ou salvação, no grego, que já vem no Novo Testamento, é Osana, que é uma outra palavra em hebraico, mas é o mesmo sentido, de resgate, de livramento. Ó Senhor, salva-nos. Concede-nos prosperidade. Imagina, queridos, uma nação toda sendo provida no deserto por 40 anos. As sandálias não envelheceram, meu irmão. Não envelheceram. Você vai trocar o sapato ainda não furou. Você vai esperar furar. Você troca porque você está querendo algo novo. Mas se deixar, é a vida toda. As vestimentas deles, eu fico imaginando, será que o pé foi crescendo e a sandália foi crescendo junto? Diz que as sandálias não envelheceram. As crianças vão crescendo e, imagina, a sandália vai crescendo junto. Será que é possível Deus fazer assim? Se Deus mandou o maná do céu, Deus pode fazer assim. Amém? Que tecido era aquele que, era o linho do Egito. Imagina, era a mão de Deus, era a provisão divina. 40 anos no deserto, não faltou provisão. Mesmo o povo murmurando, reclamando. Olha, a provisão está lá e o povo está reclamando. Mas esse maná, ei, esteja contente, feliz em toda e qualquer situação. A tua luta, a tua guerra, ela é momentânea, as promessas são eternas. É momentâneo, tudo é momentâneo, tudo passa, tudo passa, tudo passará. Alguém deu uma saudade, né? Uau! A gente descobre tantos talentos. Ontem eu fui no casamento e quando soltou a música lá, coisa mais linda do mundo, a pessoa dançando lá, no espírito. É o Frank Sinatra cantando, mas o cara estava dançando no espírito, foi lindo. Falei, eu não conhecia. Ué, pode? Ué, a Bíblia diz que eles dançavam. Então nós dançamos também. Falei, como eu gostaria de aprender a dançar? É que eu não sei. Mas na hora que chegar o Espírito Santo também assim, meu irmão, ninguém segura. Imagina, cheio do Espírito Santo, você dança. Embriagado. E Deus está nos levando para lá. Dê um aplauso a Ele. Salva-nos. Você pode clamar: Senhor, salva-me. Eu preciso de uma intervenção. Você precisa de uma intervenção na área de finanças. Você precisa de uma libertação. Você precisa mesmo. Você pode clamar e dizer: salva-me, Senhor. Concede-nos prosperidade. Fala de bons resultados, ir bem, ser bem sucedido. Este é o desejo do coração de Deus. É possível que você vai ouvir coisas contrárias. O teu instrutor, o teu mestre não é o Google, meu irmão.
Não. Deus nos deu o Espírito Santo e Deus colocou sobre nós liderança. Ouça o seu líder, ouça o seu pastor, ouça o seu apóstolo. Se você buscar na internet, e você vai encontrar tantos pensamentos, e as pessoas vão tentar justificar a ignorância delas pela palavra de Deus, dizendo, isso não é bem assim. Nos dias de Ezequias, levantou-se um tal de Senaqueribe. Sabe o que ele dizia? Não vos deixe enganar por Ezequias. Ele está falando para vocês algo que não é verdadeiro. Ele está dizendo que Deus, o Deus de vocês pode dar livramento. Mas eu quero dizer para vocês que Deus nenhum, em tempo algum, pode livrar as nações das mãos do meu pai, e tampouco livrará vocês das minhas mãos. Olha isso. E o tal do Senaqueribe, ele começou a falar, a enviar pessoas para falar no hebraico, na língua deles, na língua dos judeus. Imagina isso. Falava na língua deles. Se era o aramaico, se era o hebraico, se era o mandarim, sei lá o que era, mas era. A língua dos anjos, a língua deles vai ser a língua do céu. E eles diziam assim, olha, não nos deixe enganar, isso é uma enganação, ninguém vai poder livrar vocês. Outro dia eu vi algo, uma postagem, porque uma igreja orou para que as pessoas fossem guardadas e protegidas do coronavírus. Meu irmão, entrou Ministério Público, entrou polícia na igreja para gravar, para filmar o que o pastor estava dizendo. E ele não disse nada que é fora da Bíblia. Quando você lê, ou então nós acreditamos na palavra ou não acreditamos. Aí você ora e as pessoas são curadas, algumas são e outras não, e nós não entendemos, mas vamos orar sempre. Nós pregamos, todas as pessoas são salvas? Não, umas são e outras não, mas nós vamos continuar pregando. Eu creio na palavra de Deus integral, Salmo 91, a verdade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você assume Ele como seu Deus. 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido. Praga alguma chegará à tua casa. É o que a Bíblia diz. Então, se tiver algum jornalista aqui para gravar, vai lá, Paulo, lá. Você não imagina. Nós saímos na UOL, saímos em vários lugares por causa do carnaval que passou aqui na frente. Mas eu continuo dando glória a Deus. Houve uma polêmica terrível. Pessoas foram na assembleia, as mulheres com as calcinhas, fizeram um varal de calcinhas. Porque foi feito um discurso na assembleia em relação ao carnaval na frente da igreja. Fiquei pensando, no ano que vem acho que a gente vai montar uma bateria de escola de samba e colocar aqui na 14 de julho. Não é verdade? Vamos alcançar esse povo. Ué, já deu carioca ali dizendo amém. Carioca. Já deu uma mexidinha, né, Gustavo? Rapaz, né? Aí a gente vai infiltrar, vai pregar Jesus para eles, que é possível ser feliz com Jesus. E vamos tocar o tamborim como Miriam tocou o tamborim, mas do lado de cá, não do lado de lá. Diga glória a Deus. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Observe aqui o versículo 18. Olha isso. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será o quê? Honrado. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Nesta manhã nós estamos sendo o quê? Instruídos. Instruídos. Então receba a instrução e você vai ser bem sucedido. Diga para o teu irmão, receba a instrução e você vai ser bem sucedido. Eu quero projetar aqui 2 slides que falam a respeito desse entendimento de pobreza e de riqueza. Kenneth Hagin, ele fala algo muito interessante. Projete aqui o primeiro slide. Fala sobre a vala da esquerda. É como uma pista, uma autopista que tem uma vala para a direita e uma vala para a esquerda. Projete a próxima imagem. Olha só, a vala da esquerda. Os que acreditam que Jesus viveu uma pobreza servil. Tem gente que acredita que Jesus viveu uma pobreza servil. Jesus transformou água em vinho. Jesus fez a multiplicação dos pães, meu irmão. Imagina isso. Ele tinha provisão. 2, os que acreditam que o dinheiro é mau. Tem gente que ainda continua acreditando que o dinheiro é mau. 3, que a prosperidade nada tem a ver com valores materiais. Tem gente que acredita nisso. Próxima, a vala da direita. O foco principal da fé é tornar-se rico. Olha isso. O nosso foco principal da fé não é isso.
2, que a principal preocupação de Deus é com o bem-estar material. 3, que ter dinheiro é o termômetro da espiritualidade. Olha um negócio desse, tem gente que acredita nisso, que ter dinheiro é o termômetro da espiritualidade. Olha, eu estou indo assim porque eu sou espiritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem a vala da esquerda e tem a vala da direita. Mas nós acreditamos na palavra de Deus, e o que Deus deseja para nós é que sejamos prósperos. Deus ama a prosperidade do seu povo. Salmo 118, versículo 25. Ele diz: ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E o Salmo 128, versículos 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta palavra bem-aventurado quer dizer afortunado, feliz, muito feliz. É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. O que diz aqui? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ó, que extraordinário. Comerás do trabalho do que? Das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. É uma promessa para o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Muitas coisas precisam ser mudadas na nossa mente. Muitas coisas precisam ser mudadas na nossa confissão. E muitas coisas precisam ser mudadas nas nossas atitudes. Ontem eu estava pensando num médico. E nasceu numa família pobre. Mesmo com a família pobre, ele diz: eu vou ser médico. E ele se esforçou e buscou os estudos diligentemente e se tornou um médico. É pensar, é falar, e não apenas pensar e falar, e agir. 3 coisas importantes. Nós estamos sendo transicionados na nossa forma de pensar. O desejo do coração de Deus é que você vá bem. Hebreus capítulo 4 diz assim: o herdeiro enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O herdeiro enquanto é menino. Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, falava como menino, tinha atitudes de menino, mas eu resolvi deixar as coisas de menino. Imagina, que o teu pensamento esteja alinhado com a palavra de Deus, que as palavras que saírem da sua boca estejam alinhadas com a palavra de Deus, e que a sua atitude esteja alinhada com a palavra de Deus. Deus disse a Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Com que propósito? Para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aqui está a chave. Medita na minha palavra com propósito. Qual o propósito? Fazer conforme tudo quanto, para você não errar na caminhada. Fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Amém? Você vai ser o quê? Bem sucedido. Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Os pés falam da mente, a nossa mente transicionada. Você não será, você já é. Amém? Você já é próspero, você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, vou encerrar aqui. Quando Deus fez a promessa a Abraão, dizendo a ele: sai da tua terra, da tua parentela, fala de um sistema. Saia desse sistema. Era um sistema corrupto. Era um sistema onde os seus pais adoravam deuses e eles eram pagãos. Deus está dizendo a ele: olha, sai desse sistema. Depois ele traz o seu sobrinho. O sobrinho ali é uma pessoa que impedia que Abraão visse a promessa. É possível que Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida. E a minha oração é que aquelas pessoas que precisam ser tiradas sejam tiradas. Você não vai deixar de amá-las, mas a convivência com algumas pessoas está impedindo você de ver a plenitude daquilo que Deus tem para você.
Quando Deus tira algumas pessoas da nossa vida, no princípio a gente não entende, não compreende, mas Deus está removendo o véu, removendo o entendimento. Deus está nos afastando de algumas coisas que nos impede de vermos e compreendermos o que Ele tem para nós. Aí quando chega no capítulo 17, Deus confirma a Abraão a promessa, diz: olha, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, eu vou te dar o filho, você vai ter o filho. E Deus deu a ele o filho. Quando vai para o capítulo 22, Deus diz: agora entrega a promessa. Presta atenção, olha que extraordinário. Deus entrega o teu filho, o teu único filho a quem amas, entrega. Qual é mais importante para você, Abraão? A promessa ou eu? O que você quer ter? A promessa ou você quer ter a mim? Então renuncia a isso. Eu vou ser o teu Deus, e a tua descendência será poderosa na terra. Deus vai confirmar por juramento o que disse a Abraão. Muitas vezes nós estamos tão apegados às promessas e negligenciamos Deus. As promessas, elas são importantes e precisamos velar por elas, mas acima da promessa está o nosso Deus. Se apegue a Ele, se achegue a Ele, se renda a Ele, e o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Se Deus está falando, entrega o que for preciso. Se for preciso entregar o namoro, entrega o seu namoro. Se for preciso, se o seu namoro não está alinhado com a palavra de Deus, se for preciso renunciar para ter comunhão com Deus, fique com Deus. Olha o silêncio da morte. Todos nós temos algumas coisas para renunciarmos. Renuncie essas coisas que para você tem tanto valor, e tenha Deus como o seu maior valor. Ele está acima de todas as coisas. Renuncie o que for preciso renunciar, porque Ele é maior do que aquilo que você renunciar. Nos dias em que Deus me pediu a empresa, para mim aquilo era tudo, era a minha segurança. Eu me lembro daqueles dias, não foram dias fáceis, foram dias difíceis, dias de guerra. Chegou um momento que até eu pensei em voltar para o mercado de trabalho secular, e alguém liberou uma palavra sobre a minha vida: você queimou os arados, matou os bois, siga em frente. E a partir dali, os céus se abriram, e a bênção de Deus se manifestou de uma forma plena sobre a minha vida, e alcançou você. E eu ficava imaginando, puxa, olha o que eu renunciei foi nada, diante daquilo que Deus já fez, e diante daquilo que Ele vai fazer, é nada. Eu não estou falando para você renunciar à sua empresa. Eu quero que você vá bem na sua empresa. Eu quero que Deus te prospere na empresa, como empresário. Você ser o maior empresário do estado, e influenciando o Brasil e as nações da terra. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. Continue firme, mas que o teu coração esteja 100% em Deus. Não permita que as coisas deste mundo te encantem, te desviem do propósito. Temos uma chamada divina, a proclamação do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, e vamos viver plenamente esse chamado. Deus ama a sua prosperidade. Se coloque em pé. Levante suas mãos e eu vou orar por você. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta manhã de instrução. Entendemos, compreendemos o teu propósito para as nossas vidas. Destalear é a palavra que define o desejo do teu coração, que desata em nós o entendimento. Estamos autorizados para prosperarmos. Ó Deus, que a tua paz envolva todo o nosso ser, e em paz possamos edificar casas, habitar nas casas, plantar pomares e desfrutar do seu fruto. Ó Deus, que os teus filhos se movam em fé a cada dia. Ó Deus, que cada coração entre no processo de generosidade, e que a colheita dos teus filhos seja abundante. Não queremos viver nenhum dia fora do teu propósito. Queremos viver integralmente aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos. Diga comigo assim: eu me rendo ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Diga: eu creio que Deus ama a minha prosperidade, e que Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Diga: eu amo o Senhor e eu temo ao Senhor, e a palavra liberada sobre mim é de felicidade, é de alegria, de gozo, de prosperidade. Eu te louvo, Pai, no nome de Jesus.
Diga com a sua boca: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e eu declaro que eu acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos, e eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Ele.